as projeções mostram que no horizonte aí de uns 2 anos, a dívida pública brasileira pode chegar a qualquer coisa parecida com 70% do PIB. Isso é um número totalmente impossível. E é exatamente essa situação de desarrumação das contas públicas que tem feito com que as agências internacionais de rating tenham cortado o rating do Brasil. E sobre a dívida pública aqui no Brasil, que tanto assusta vários segmentos do mercado, eu converso agora com o professor doutor aqui da FAAP, Tarcísio Souza Santos. Qual a situação atual e as projeções para os próximos anos? A situação atual é muito difícil, Luciene, e as condições para os próximos anos são mais complicadas ainda. Na realidade, o endividamento de um país é uma medida muito importante das perspectivas que esse país tem de ir para frente. Não é? No passado, em momentos muito difíceis, macroeconômicos, em que o Brasil não tinha reservas internacionais, quando você tinha uma dívida pública passando da casa dos 50% do PIB, havia um perigo do país eventualmente ficar insolvente. E era uma correria danada para conseguir um empréstimo de urgência no FMI. Atualmente, existe um lado positivo. O Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então, nesse sentido, o Brasil não precisa ir ao FMI pedir socorro rapidamente, porque dinheiro tem. Em compensação, o patamar da dívida ficou muito pior. Então, as projeções mostram que no horizonte aí de uns 2 anos, a dívida pública brasileira pode chegar a qualquer coisa parecida com 70% do PIB. Isso é um número totalmente impossível. E é exatamente essa situação de desarrumação das contas públicas que tem feito com que as agências internacionais de rating tenham cortado o rating do Brasil. Como chegamos a esse ponto? Tem a questão da crise, mas onde está o maior gasto para atingirmos esse nível de dívida? Veja, se você fizer uma espécie assim de retrospecto, vamos imaginar que a gente estivesse agora conversando no final de 2010, começo de 2011. Eu estaria dizendo para você sorridentemente que no horizonte de 5 anos o Brasil tinha a chance de ser a 4ª maior economia do mundo. E se tudo desse muito errado, o Brasil seria a 6ª maior economia do mundo. Como você está cansado de saber, o Brasil está caindo de 7º para 8º e ameaça chegar ao 10º lugar com grande velocidade. O que aconteceu entre 2011 e agora? Um conjunto de erros de política econômica que são dramáticos. Então, primeiro erro, o governo não se preocupou com o equilíbrio fiscal. O governo aumentou impostos, mas aumentou mais proporcionalmente do que o aumento de impostos os seus gastos. O governo não conseguiu retomar seus investimentos, mas as despesas de custeio do governo aumentaram muito, né? Um exemplo para qualquer pessoa que queira entender isso de uma maneira simples é olhar, por exemplo, para ver o que aconteceu com a máquina pública. Você tinha, no passado, qualquer coisa entre 15, 12, 18 ministros. Hoje você tem 40. Aí você diz, mas o ministro em si não é um fator de custo. Eu respondo para você, realmente não é. Mas toda a estrutura que vem atrás é e aumenta. Então esse é um fator. O segundo fator é o desajuste da Previdência Social, né? Na Previdência Social, você tem as pessoas se aposentando cedo demais, de um lado, e do outro lado, as arrecadações não são boas, né? As políticas sociais criaram o seguro-desemprego, é uma boa ideia, mas em compensação, o seguro-desemprego passou a ser o seguro-emprego. Deixa eu explicar o que é isso. Você perde o seu emprego, e aí você pede ao seu novo patrão que não te registre, porque assim você ganha o seguro-desemprego por 6 meses. E aí você acumula o seu seguro-desemprego por 6 meses com o novo salário que você tinha, não é? Então o que acontece? Você está gastando o seguro-desemprego sem estar desempregado. Você está aumentando a despesa do salário do seguro-desemprego, né? Então esse é um segundo tipo de problema que aconteceu em larga escala. Quer dizer, programas sociais em grande escala com pouca eficiência, né?
Por outro lado, além dos problemas sociais, ainda no caso da Previdência, né, você enxerga uma situação muito, muito difícil, porque existe uma diferença de idade e uma mudança da pirâmide etária que não foi observada e que o governo não se ajustou, né? Então, em 1943, quando começou o sistema previdenciário, as pessoas viviam em média 40 anos, 43 anos, né? Então, quando chegava na hora da aposentadoria, aos 50, 55, 60 anos, muito poucos chegavam a essa idade. E quando chegavam, logo, logo faleciam. Então, o que acontece? A Previdência sustentava por pouco tempo. Hoje, as pessoas se aposentam numa idade média aí de 52, 55 anos, as mulheres antes, né? E aí vivem, no caso dos homens, 20 anos depois de aposentados, e no caso das mulheres, quase 30. Não há previdência que aguente suportar esse peso. Então, isso é problema fiscal. Mas não foi só isso que aconteceu, né? O governo praticou uma política cambial suicida, porque para combater a inflação, veja você, manteve-se o câmbio artificialmente baixo. O governo andou, né, comprando, botando moeda forte à disposição do mercado, vendendo dólar, para poder segurar a subida do câmbio. O que aconteceu? A indústria brasileira perdeu completamente a competitividade. No primeiro momento, nós paramos de exportar. Perdemos nossa capacidade de competir no mercado externo. No segundo momento, nós perdemos a competitividade, né, no mercado interno brasileiro. Quer dizer, o mercado interno foi assaltado por produtos importados. Por quê? Porque nós não temos capacidade de competição. A indústria nacional não tem mais, né, condições de competir com produto importado a um custo muito mais baixo. Professor, a questão dos juros, eles continuam sendo atrativos aqui no Brasil, sendo que a gente tem uma taxa básica tão alta? Como é que está essa situação? Neste momento, ainda continuam provisoriamente atrativos. Você tem uma taxa Selic de 14,25, né, 14,5%, e, na realidade, os empréstimos, então, as aplicações, você consegue fazer a 14,5%, 14,70%, 15% até, contra uma inflação que o governo diz que vai dar 6,5% e eu acho que vai dar uns 10, 11%. De qualquer maneira, você tem uma taxa de juros positiva, você tem um cupom razoável. O grande problema, né, é que isso é um número bom porque o mercado americano e o mercado europeu estão parados. Na hora que os juros americanos começarem a subir para valer, eles vão para um patamar de juros reais da ordem de 2, 3. E nessa hora, entre aplicar garantido em Nova York para ganhar 3 e aplicar no Brasil, correndo o risco para ganhar 3, você aplica em Nova York. E acabou a nossa chance de atrair capital. É esse o problema. Então eu acho que a gente precisa enxergar esse negócio de juros com uma maneira muito clara. Fiquei muito assustado outro dia quando vi o Banco Central dizendo que não vai elevar a taxa de juros mais porque está muito alta e porque tem uma recessão. Pelas minhas contas, a taxa Selic tinha que ir para um patamar de 16% ao ano, 16,5%, por conta da inflação que nós temos aí embutida, como forma de segurar essa inflação. Mas o governo não quer fazer isso porque quer fazer média com a população. Quer dizer, é aquela história, as melhores intenções destroem qualquer governo. É o que está acontecendo nesse momento. A inflação na situação atual é atribuída mais às tarifas públicas, que subiram muito, né, agora sendo reduzidas, mais a isso do que necessariamente ao consumo. Seria justo mais alta de juros e a diminuição do poder de compra da população? Olha, o problema da tarifa pública é um negócio realmente sério e é um outro grande erro que o governo cometeu entre 2011 e 2014. Para não aumentar o preço da energia, você tinha uma situação de seca, você teve que ligar as termoelétricas, a energia gerada era mais cara e o governo não deixou aumentar a tarifa, porque era ano eleitoral. O que aconteceu? Se abriu um déficit violento no setor de distribuição de energia. O que aconteceu? O governo foi obrigado a autorizar as tais bandeiras tarifárias, houve um aumento de 50% no preço de energia e a casa caiu. Isso fez um pedaço da inflação de 2015, sem a menor dúvida. Do outro lado, uma preocupação séria é que todas as vezes que a inflação acelera,
só tem um jeito de desacelerá-la, que é cortar consumo. E só tem um jeito de cortar consumo, que é acelerar e encarecer o crédito. Porque é essa forma que você faz com que a inflação volte, né, para o nível normal que você deseja. Nós estamos há muito tempo fora do limite da meta do sistema de metas de inflação. Aliás, eu diria que nós estamos usando um sistema que nominalmente é de metas de inflação, mas de fato não é. Professor Tarcísio, muito obrigada por mais essa participação aqui na Ducascop TV. Foi um prazer, é sempre um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.